Mulheres abençoadas do Senhor, vamos para mais uma semana de devocional. Vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos vivas, respirando, falando, andando. Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Vamos convidar mais algumas mulheres para estar conosco aqui nesta manhã. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nos alegremos. Glória, glória, aleluia, aleluia e aleluia. Vamos dar continuação aí à nossa série, né? Poder da oração. Já aprendemos sobre a oração de adoração, reconhecendo quem Deus é. A oração de arrependimento, arrependendo dos nossos pecados, sem justificar, reconhecendo que nós erramos, sem culpar ninguém. Então, na sexta-feira nós falamos sobre a oração de arrependimento, um arrependimento genuíno. Você sabia, para você viver, Pai do Senhor, Marília, seja bem-vinda, para a gente viver na totalidade tudo que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos nos arrepender genuinamente. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos ter um arrependimento genuíno para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós, venha habitar dentro de nós. Então, primeiro dia, oração de adoração, reconhecendo quem Ele é. Segundo, oração de arrependimento, arrependimento genuíno. E hoje nós vamos falar sobre a oração de confissão. Nós possamos confessar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando para a gente começar. Creio que Deus vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Mande este aviãozinho para mais algumas mulheres, para que Deus possa falar com elas poderosamente. Em nome de Jesus. Tivemos uma oração da madrugada poderosa. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia e aleluia. Pai do Senhor, Gleuba, seja bem-vinda. Vamos orar para a gente começar, que o Espírito Santo traga aquelas mulheres que precisam ouvir a palavra de hoje, aprender sobre a oração de confissão. Amém? Ó meu Pai e meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui mais uma manhã disponíveis para o Senhor. Eu estou disponível para que eu seja um instrumento na vida dessas mulheres que vão chegar aqui hoje em nome de Jesus. Quero convidar o meu doce, precioso, amoroso, amigo Espírito Santo para que ele fique à vontade, venha direcionar todas as coisas, escolha as mulheres que precisam ouvir esses ensinamentos de hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, já que seja bem-vinda. Tudo bem com você? Que bom te ver aqui, né? Estamos numa série de devocionais sobre o poder da oração. Hoje é o terceiro dia, já falamos da oração de adoração, oração de arrependimento. E hoje vamos falar da oração de confissão. Amém. Glória a Deus. Convide mais uma amiga para estar aqui conosco. Clica bastante no foguinho, envie esse aviãozinho para alguém, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou.
Não é nada sobre a pastora Andréia, é tudo sobre ele. Eu só estou disponível para ser usada por ele. Amém? Então estamos numa série falando sobre o poder da oração, os tipos de orações que nós temos, como que nós chegamos diante do Senhor para orar. Tenho certeza que todas vocês que estão aqui sabem orar, nem que seja o Pai Nosso. Mas o Senhor quer nos dar, eu estou aqui para te levar ao conhecimento, mas gerar o odre, está no secreto, fazendo oração é com você. Amém? Glória a Deus. Oração de confissão. O texto base é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que nós precisamos confessar. E às vezes a gente está até travado, até na nossa vida ministerial, porque está faltando a confissão, o reconhecimento. E às vezes você fala assim, mas eu não uso droga, eu não bebo, eu não fornico. Mas às vezes existem outras coisas que a gente precisa confessar. O orgulho, a soberba. Coisas às vezes que estão te impedindo de acessar a totalidade, tudo que Deus tem para você, viver a totalidade da promessa. Às vezes a timidez, o medo. Às vezes Deus já te falou que você vai ser aí uma intercessora de nações, mas o medo está te impedindo de você acessar, de você buscar conhecimento, de você às vezes se posicionar mais. Então, hoje nós vamos falar da oração de confissão. O que é a oração de confissão? A oração de confissão é o momento em que reconhecemos diante de Deus nossas falhas, pecados e erros. E atitudes desalinhadas com a vontade de Deus. O que eu acabei de falar? É a gente confessar aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Deus já te mostrou, já te falou qual é a vontade dele para a sua vida. Mas às vezes você tem feito coisas que não têm estado alinhado com a vontade dele. Às vezes você fala que você é uma mulher de Deus, você grita, você xinga, você briga, você ainda fala palavrão. Você precisa confessar isso. Fala, Senhor, eu estou assim, 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 sou orgulhosa, sou soberba, sou patricinha, sou desorganizada, mas não quero ser, porque eu quero estar alinhada com a tua vontade. Então você vai estar confessando aquilo que ainda não está alinhado com a vontade do Senhor. Confessar não é apenas admitir o erro, é concordar com Deus sobre ele e decidir mudar. É a gente concordar com a vontade dele. Falar assim, essa não é a minha vontade, mas eu decido mudar hoje. Eu decido que eu quero estar no centro da sua vontade. Às vezes, você está passando por uma situação no casamento que você não quer, que você quer separar. E o Senhor te falou, não, sendo a minha vontade é aí. É você que vai ganhar esse homem para mim. Às vezes, você está numa situação financeira, alguma situação com o seu filho, que você fala, não quero ficar mais nesse lugar. E o Senhor está falando, é aí que eu quero mudar de casa, eu quero mudar de cidade. O Senhor está falando, é aí que eu quero você. É aí que a minha glória vai aparecer. E a vontade do Senhor muitas das vezes vai doer em nós. Aprenda isso, vai doer em nós, porque às vezes não é a nossa vontade. Mas que a gente possa obedecer sem entender. A gente tem vários testemunhos no nosso grupo de oração, de mulheres que obedeceram sem entender. E hoje está vivendo a promessa do Senhor, algo que está trazendo paz, alegria. Mas no momento não entendeu. No momento achou que era o fim. Então que a gente possa entender. Confessar não é apenas admitir o erro, eu falei, é concordar com Deus sobre ele decidir mudar. Não é culpa eterna. Tem pessoas carregando uma culpa eterna. E deixa eu te contar uma coisa maravilhosa. Ele já te perdoou. Ele já pagou um alto preço por mim e por você. E por que você está se culpando? Por que coisas que você fez lá atrás, que você já pediu perdão, já se arrependeu, e você continua carregando essa culpa? Não é culpa eterna, não é para você carregar essa culpa, não é condenação, não é para você ficar se condenando, não. Você já perdoou. Moisés matou um homem, sangue derramado. E ele arrependeu genuinamente, o Senhor perdoou e fez dele o libertador do povo de Israel. Você já pensou se ele ficasse se culpando, mas eu matei, mas ele já perdoou. Para que você vai ficar carregando essa culpa? Quando alguém te falar algo, lembra do exemplo de Moisés. Ai, Senhor, Jaqueline, seja bem-vinda. Pensa na atitude de Moisés, que ele mata ali o egípcio
né, para defender o seu povo, mas era derramar de sangue. O Senhor perdoou, o Senhor chamou ele para ser o libertador do Egito. E por que esse pecado seu que você cometeu lá atrás? Às vezes você se prostituía, às vezes você usava droga, às vezes você fez algo que não condizia com a vontade do Senhor, mas você está carregando esse fardo que você está andando, está encurvado, você não consegue nem olhar para frente. Não é condenação, ele já te perdoou. Tira esse fardo das suas costas, mulher. Tira esse fardo das suas costas, Pai do Senhor. Natália, por que você está carregando esse fardo? Por que você está carregando essa culpa? Tem pessoas que às vezes carregam culpa porque o pai e a mãe separou. Tem pessoas que carregam culpa porque o pai é alcoólatra. Tem pessoas que carregam culpa pela morte da mãe, pela morte do pai. O Senhor está te falando hoje, ele já te perdoou por tudo. Para que você está carregando essa culpa? Não é para você ficar se condenando. Quem é você para se culpar se ele, o Todo-Poderoso, já te perdoou, mulher? Confesse para o Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, como que vai ser mais leve da agora para frente. Mas às vezes você não está prosseguindo, você não está caminhando pela culpa que você está carregando. Vamos supor que você já adulterou. Você foi lá e pediu perdão para o Senhor. Ele já te perdoou. Para que você está carregando esse peso, mulher? Para que você está carregando esse peso? Para quê? Quem é você para carregar essa culpa se ele, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, que para ele nada é impossível? Por que você está carregando essa culpa? Estamos hoje aqui aprendendo o que é uma oração de confissão. É para você confessar, mas largar o fardo. Não é para você pegar a mochila e pôr nas costas de novo, não. As coisas que aconteceu lá na sua infância já passou. É perdoar quem te feriu e não carregar a culpa. Ah, mas a minha mãe está vivendo isso porque a culpa é minha. Ah, mas o meu pai está vivendo isso porque a culpa é minha. Ah, mas a minha vida financeira está assim porque a culpa é minha. O Senhor já te perdoou. Para de olhar para trás, para de olhar para o seu passado, confesse, faça uma oração de confissão. Vou te ensinar como que se faz uma oração de confissão, mas deixa o fardo para trás, ele já te perdoou. A oração de confissão é o caminho da restauração. Por que a confissão é poderosa? Quem aí sabe por que a confissão é poderosa? Escreve aí. Glória a Deus. A confissão quebra o peso da culpa. Quando você confessa, você quebra o peso da culpa. Às vezes você ainda está carregando peso porque você ainda não confessou, porque você ainda não fez a oração de confissão. Então hoje eu estou te direcionando a você fazer uma oração de confissão. Às vezes a sua mãe morreu lá no parto e você está carregando essa culpa. Eu não tenho a minha mãe porque ela morreu lá no parto. A culpa foi minha, porque se não fosse eu, ela não tinha morrido. Libera hoje, mulher. Libera esse peso hoje, essa culpa. Você não foi culpada. Você não foi culpada. Você ficou aqui porque você tem uma promessa. O Senhor tem uma promessa na sua vida. Ele quer que você viva na totalidade tudo que Ele tem para sua vida. Ele quer que você viva o propósito que Ele tem para sua vida. Amém? Restaura a comunhão com Deus. Então, por que a confissão é poderosa? Porque ela restaura a sua comunhão com Deus. Você vai lá e confessa. Você vai começar a ter um relacionamento com Ele. Você vai começar a ter comunhão com Ele. Você vai começar a sentir vontade de estar no secreto com Ele, falando com Ele. Você vai ver que a oração de confissão foi tão poderosa que você vai querer voltar ali todos os dias para conversar com Ele. Mas não mais para confessar, mas para adorar. E uma coisa eu vou te falar. Nós precisamos fazer oração de confissão, sim, todos os dias. Porque nós pecamos todos os dias, nós somos falha. Às vezes, Pai do Senhor, Madalena, você está aqui hoje falando assim, eu não tenho pecado, você já está pecando. Todos nós pecamos. Às vezes eu vou pecar com a maneira que eu falo com meu esposo, com os meus filhos, com as minhas atitudes, com alguém. E eu preciso confessar, Senhor, eu falei uma palavra com a Natália que chateou ela, magoou ela. O Espírito Santo já me convenceu e eu quero te pedir perdão, eu quero confessar. Porque eu não quero ser mais assim, eu não quero falar mais palavras assim que ferem as pessoas. Então a gente precisa fazer essa oração de confissão todos os dias. Fecha as brechas espirituais. Às vezes, a falta de confissão, algo que você fez, abriu brechas espirituais para o inimigo entrar. Sabe aquela dor que você fica carregando da amargura, da rejeição, do abandono? Sabe aquela ferida? Sabe qual? Então, aquela ferida do abandono,
da rejeição, que você fica alimentando essa amargura todo dia, você está dando brecha para o inimigo entrar. E às vezes, você sabe como que o inimigo entra? Alimentando das suas dores. Então, quando você tem a dor da rejeição e você vai alimentando, aquela amargura vai só aumentando, o inimigo entra. Tem casos que você vai ser possuída pelo inimigo, de tanto que você está alimentando ele. Então, vamos fechar essas brechas hoje. Traz leveza à alma. Traz leveza à alma. Ativa perdão e purificação. Então, a confissão ativa o perdão e a purificação. Você confessou, ativou o perdão e foi purificado. Pecado escondido enfraquece a fé. Então, às vezes, hoje, o Senhor quer falar conosco. Sabe aquele pecado escondido? É para você confessar. Sabe aquilo que você fez que ninguém sabe? Pai do Senhor, Neide, que saudade de você. Sabe aquilo que você passou uma situação aí que você ficou escondendo esse pecado que ninguém sabe? Um pecado oculto? Fala, Espírito Santo, traz à tona o pecado oculto para que eu possa confessar. Às vezes você nem está lembrando mais, mas tem um pecado oculto aí e que está enfraquecendo a sua fé. Pecado confessado fortalece a intimidade com Deus. Saudades, Neide, saudade de você na oração da madrugada. Saudade de você, como você está. Foi um dia que ia me chamar lá para me contar algumas coisas, não me chamou, hein? Tô te esperando. Então, pecado confessado fortalece a intimidade com Deus. Então, quando eu confesso os meus pecados, eu estou fortalecendo a minha intimidade com Deus. Eu estou confiando nele. Eu hoje cedo já acordei com uma mensagem de uma pessoa que ela te pediu para me orar. Falei, vamos jejuar, vamos orar. E ela queria uma provisão. E ela falou que uma pessoa que ela nem imaginava de pagar, ela pagou para ela honrar com o compromisso dela nesse dia de hoje. Então é assim que Deus faz. Ele quer que a gente seja dependente dele. Na hora que tiver uma conta para você pagar e não tem dinheiro, vai lá orar, jejuar, conversar com ele. Fala, Senhor, levanta alguém para abençoar a minha vida, porque não tem como eu pagar essa conta. Me ajuda, Senhor. Então, que você possa confessar. Às vezes a confissão que você precisa fazer é a falta de fé, a incredulidade. Senhor, me perdoa porque eu não criei que o Senhor ia fazer. Eu não fiz igual o Senhor falou com Jairo, somente creia. Eu não criei, eu duvidei. Perdoa a minha dúvida, perdoa a minha incredulidade. Porque ontem eu estava conversando com uma pessoa, todo mundo fala que tem fé, mas na hora mesmo de você colocar a fé em ação, você duvida. E o si? Estava conversando com essa pessoa nem é convertida. Ela teve um câncer no útero em dezembro de 2024. E ela falou, a minha fé me curou. Já tinha dado metástase. E ela só falava com todo mundo, eu estou curada, não preocupa, eu não vou fazer quimioterapia, eu não vou fazer nada, eu estou curada. Eu estou curada. E que eu já começava agradecendo, e todo mundo assim, mas é muito sério o caso dela. Nem quimioterapia ela precisou fazer. Ela foi curada pela fé. O médico falou assim, aconteceu algo aqui que eu não sei explicar. Você não precisa nem de quimioterapia. Então você está entendendo o que a gente precisa gerar uma fé estrondosa? Mas para a gente ter essa fé estrondosa, a gente precisa fazer oração de confissão dos nossos pecados, dos nossos erros. E às vezes o Senhor vai nos dar situação, uma enfermidade, uma situação no casamento, com os filhos, para aumentar essa fé. Ela falou comigo ontem. Nem um dia eu perguntei o porquê daquela enfermidade. Sabia que Deus tinha um propósito. E ali o Senhor estava gerando a fé dela. O Senhor ali estava dando para ela uma fé estrondosa. Que hoje ela falou assim que ela não é convertida. Ela conversando comigo ontem, ela falando, eu saio conversando com Deus e falando, Senhor, ela tinha que fazer uma ressonância na sexta. Chegou na quinta, se não me engano. Chegou lá, a máquina estava estragada, ela já tinha feito a preparação, passou muito mal. E ela falou, Senhor, eu preciso fazer esse exame hoje por causa da preparação, que eu já passei muito mal, senão eu tenho que fazer tudo de novo. E aí o que aconteceu? Ela foi direcionada pelo Espírito Santo em outro lugar. Ela foi direcionada em outro lugar e estava lá esperando ela a vaga. Isso é dependência de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm relacionamento com Deus. Tem pessoas que não estão na igreja, mas têm um relacionamento de profundidade com o Senhor. Uma dependência do Senhor. Ai, Senhor, Márcia,
Então, que a gente possa aprender a confessar os nossos pecados e ser dependente dele. Eu quero deixar para vocês aqui alguns benefícios da oração de confissão. Primeiro, liberação do perdão. Deus não negocia perdão, ele libera quando há arrependimento genuíno. Deus não vai negociar perdão com você, não. É só com seu arrependimento genuíno, é só com a confissão de seus pecados, é você dobrar o joelho e confessar para ele. Então ele não negocia perdão, e o perdão é libertador. Então, para ele te perdoar, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Pai, Senhor, pastora Adriana, seja bem-vinda. Outro benefício da oração de confissão: purificação espiritual. A confissão limpa o coração e renova a sensibilidade espiritual. Então, a confissão limpa o nosso coração. Então, nós precisamos de confessar todos os dias para o Senhor. Senhor, errei. Senhor, ontem falei palavra que não devia ter falado. Ontem levantei a voz. Ontem eu fiz isso. Ontem eu falei algo que entristeceu. Senhor, me perdoa. Confissão. Às vezes alguém te pediu uma oração e você não orou. Me perdoa, Senhor, que aquela pessoa me pediu oração e eu não orei. Então, oração de confissão. Outro benefício: cura interior. Uai, será por quê, pastora Adriana? Estragar é uma benção. Vou te mandar no particular. Tá sendo todo dia 8 horas. Hoje é que eu tô fazendo 9 horas, né? Porque hoje é feriado, aí emendou, né? Mas é 8 horas todos os dias, tá? Estamos aí numa live, tivemos uma live poderosa, uma série de lives sobre o Espírito Santo, tá tudo gravado no YouTube. E agora estamos numa série sobre o poder da oração e os tipos de oração. Então, cura interior. Muitas dores emocionais permanecem porque não houve confissão e entrega. Olha que poderoso. Você precisa de hoje confessar para o Senhor: eu tenho a dor na alma, eu tenho a dor da rejeição, eu tenho a dor do abandono, eu tenho a dor do abuso, eu tenho a dor da orfandade, eu tenho a dor da falta da paternidade, eu tenho a dor da traição. Qual que é a dor que você está carregando? Confessa para o Senhor hoje, entrega tudo para Ele. Amanhã eu vou... Amanhã eu vou te enviar ali no particular, amém? Autoridade restaurada. Quem vive em transparência espiritual, ora com mais confiança. Então, quem vive em transparência espiritual, quem confessa os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, ora com mais confiança. Amém? Então, vamos ser transparentes espiritualmente, vamos confessar tudo para o Senhor, confessar tudo que a gente errou, tudo que a gente fez de maneira diferente. Então, a gente vai estar orando com mais confiança. E paz interior. Nada traz mais descanso do que um coração alinhado com Deus. Nada traz mais descanso que um coração alinhado com Deus. Então, aqui eu te dei vários benefícios da oração de confissão. Então, que você hoje possa sair daqui, prostrar aos pés do Senhor, fazendo uma oração de confissão e falar: Espírito Santo, traz à minha memória aquilo que eu preciso confessar aqui, está lá no oculto, que eu já esqueci, que eu errei. Raabe era uma prostituta. E ela decide, ela se posiciona, se torna uma mulher que é citada ali no round da fé, como se fosse o round da fama em Hebreus. Uma prostituta, porque ela decidiu mudar, ela decidiu crer num Deus que ela nem conhecia, que ela só tinha ouvido falar. A gente conhece, a gente sabe das maravilhas que Ele faz, e por que a gente ainda duvida? Às vezes o que você precisa confessar hoje é a sua falta de fé, é a sua incredulidade, que às vezes você não está crendo nas promessas. O Senhor te falou que você e a sua casa servirá ao Senhor e você está duvidando. O Senhor te falou que você vai ser curado da enfermidade e você está duvidando. O Senhor está falando que esse marido vai ser convertido e você está duvidando. O Senhor está falando que os seus filhos são levitas do Senhor e você está duvidando. Às vezes o que você precisa confessar hoje é a sua incredulidade, que às vezes você está falando assim: eu não tenho pecado não, porque eu não uso droga, eu não bebo, eu não prostituo, eu não vejo pornografia, eu não tenho pecado não. Às vezes ser orgulhosa. Um dos pecados que está mais destruindo os cristãos é o orgulho. Cristãos que são líderes, que são ovelhas,
que às vezes tem tanto orgulho que acha que não precisa de sentar para aprender com quem já sabe mais, quem estudou muito, quem buscou muito, e acha que não, eu sei tudo, eu não preciso de nada não. Quem me capacita é o Espírito Santo, não precisa de ninguém me ensinar nada não. Sim, o Espírito Santo nos capacita sim, como eu falei, eu estou aqui para ensinar o conhecimento, mas quem gera o odre é você, quem vai gerar o odre no secreto é você, mas nós precisamos ser humildes para sentar para aprender. Quantas das vezes que eu já fui mentorada por outras mulheres, por outras pastoras que estão acima de mim, que sabem mais, que têm uma carga maior do que eu. Para eu transbordar o que eu transbordo, eu sentei para aprender com muitas mulheres de Deus. E tem pessoas que são tão orgulhosas, e isso precisa de ser confessado, que não senta para aprender. Tem pessoas que são tão orgulhosas que acham que o ministério dela que cura e que salva, que o outro não, que o ministério online não salva, não liberta, não cura ninguém. Sendo que o ministério online está chegando a lugares que os nossos pés não podem chegar. A Márcia está aí, sabe onde que a Márcia está? Lá na Bélgica. A Elisete está lá em Portugal. A Fabrícia está lá em Barroso. Eu estou em Juiz de Fora. A Madalena está em São Paulo. Eu poderia estar nesses lugares tudo hoje? Não. Mas a palavra do Senhor está sendo ministrada. O que Ele tem me levado a posicionar as mulheres de Deus que me mentorearam, que me ensinaram, que transbordaram sobre a minha vida, me encheram e eu estou aqui transbordando na vida de vocês, cada uma em um lugar. E às vezes as pessoas acham que só o ministério físico que cura, só o ministério físico que salva, que liberta. Ah, mas como assim? Tem que impor as mãos, que a gente falou. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Ele punha a mão em alguém? Não. Era o que ele carregava, que é a presença do Espírito Santo. Tem pessoas colocando a mão, tá cheio de pecado. E além de não curar, vai passar a maldição para outras pessoas, aquilo que ela está carregando. Então para de duvidar do que o outro entregou para sua amiga, para o seu irmão, para o seu líder. Cada um Deus vai usar de uma maneira. Tem pessoas que é usado no físico? Sim. Tem pessoas que são curadas? Sim. Mas no online também. Eu conheço várias pastoras, apóstolos que estão aqui no online. A apóstola Larissa é uma multidão que está sendo curada e transformada pelo posicionamento dela. Pastora Priscila Ferreira é uma multidão. Teve uma conferência esse final de semana. Ela começou no ministério online. Hoje ela tem uma igreja presencial. Você precisa de ver o transbordo lotado de pessoas que vieram de longe para a conferência dela nesses dias de carnaval. E ela começou aqui, no online. Ela começou se posicionando aqui no online, cuidando de mulheres. Hoje o Senhor entregou um ministério físico para ela. E por que você acha que o físico, que o online não pode curar, não pode salvar, não pode libertar? E muitas pessoas que estão online sentam para aprender, sentam para buscar. E infelizmente tem muitos líderes feridos, machucados, ferindo as suas ovelhas, mas que não sabe fazer uma oração de confissão, não sabe confessar para o Senhor: eu tenho a ferida da traição, eu tenho a ferida da rejeição, eu tenho a ferida da orfandade. Pastoras, pastores que foram abandonados por um pai, por uma mãe lá atrás, carregam essa orfandade. Pastores que querem que as ovelhas sejam dependentes deles. Não ensina a ovelha a orar, a buscar. Ah, não, quando acontecer você me chama que eu vou lá na sua casa. Não, o Senhor deu autoridade para todos. Fala na palavra dele, é para todos. Lá fala que vocês expulsarão. Ainda mais que eu. Vocês farão coisas maiores do que eu. E sabe qual que é o problema hoje? Que às vezes a liderança não quer que você cresça, está com medo de você ser maior do que ela. E glória a Deus, se as mulheres que eu mentorio, se as mulheres que estão comigo nesse ministério fizer coisas maiores que eu. Uma vez eu ouvi uma pregação do Marcos Feliciano e ele contando que a mãe dele sofreu demais na vida, mas demais. Pensa, tudo de ruim aconteceu com aquela mulher. E ele ficava perguntando para Deus quando era jovem: Senhor, por que a minha mãe, para que ela veio nesse mundo só para sofrer? Ela veio só para sofrer nesse mundo? E o Senhor respondeu para ele: não. Ela veio por causa de um, que ia impactar multidões. Aquela mulher veio para gerar Marcos Feliciano, um pastor que tem impactado multidões. Então, às vezes,
Você está achando também que você vai impactar multidões, mas às vezes você não vai ser a que vai impactar, mas vai ser a que vai gerar uma vida que vai impactar multidões. Às vezes a pastora Andréia não vai impactar multidões, mas às vezes vai sair um filho espiritual, às vezes nem é filho mesmo da gente de sangue, não, às vezes é filho espiritual, que vai impactar nações, que vai fazer missões, que vai chegar em outros lugares. Mas para isso a gente precisa reconhecer os nossos erros. A gente precisa confessar para o Senhor todos os dias a oração de confissão. Como fazer uma oração de confissão? Primeiro, seja específica. Não diga apenas, perdoa os meus pecados. Nomeie o que precisa ser tratado. Não é você falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Senhor, perdoa o meu pecado de mexeriqueira. Senhor, perdoa o meu pecado do orgulho. Senhor, perdoa o meu pecado da soberba. Mas eu não sei quais são. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, quais são os pecados que eu preciso confessar? Nós não somos mulheres lideradas pelo Espírito Santo de Deus? Espírito Santo de Deus, quais são os pecados que eu preciso confessar? Às vezes você é orgulhosa, mas você ainda não reconheceu que você é orgulhosa. Não, orgulhosa é a pastora Andréia. Eu não sou orgulhosa, não. Então a gente precisa reconhecer. E muitas das vezes a gente vai ter que pedir o Espírito Santo para que ele venha nos lembrar. Amém? Segundo, reconhecer sem justificar. Evite. Eu errei, mas foi porque a gente sempre quer justificar. Falei mal da Maria porque a Josefa falou. Não, você falou porque você falou e pronto, e você pecou. Não foi porque a Josefa Madalena me falou, não, foi porque eu errei, eu pequei. Eu preciso reconhecer o meu erro sem justificar. Foi por causa da Maria, foi por causa da Madalena. Não, eu errei, foi por causa do meu marido. Não, você errou porque você quis, você sabia que era errado e você fez isso mesmo. Você sabia que desagrada a Deus fofocar e você fofocou. Você sabia que o Senhor não agrada quem julga, quem pode julgar é só Ele, você julgou. Então confesse sem justificar. Declare arrependimento. Arrependimento não é emoção, é decisão de mudança. Tem muitas pessoas arrependendo por emoção. Eu me arrependo hoje que eu falei mal da Madalena, mas daqui 5 minutos tá falando de novo, amanhã tá falando de novo. É emoção, não é arrependimento. Arrependimento genuíno, você não volta a fazer o que você estava fazendo. Arrependimento genuíno, o Espírito Santo habita dentro de você. Quando ele habita dentro de você, se você fizer algo que não agrada, ele vai te convencer. Falar, pastor André, você fofocou ontem, você fornicou, você falou mal da pessoa ontem, Maria, você fornicou ontem, Maria, você se prostituiu ontem, você falou que não ia fazer mais. Então, quando a gente tem um arrependimento genuíno, o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando ele habita, você já não tem vontade de pecar mais. Porque é o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Pela nossa carne, a nossa carne é fraca, nós vamos pecar. Quando a gente começa a ser liderada por ele, às vezes você já não vai fornicar mais, você já não vai prostituir mais, você já não vai beber mais, você já não vai mais usar droga. Mas às vezes pode ser, porque a gente erra todos os dias, que você vai falar mal de alguém, você vai gritar. E aí o Espírito Santo fala assim, opa, Madalena, você agora é mulher sábia, por que você está gritando? É desse jeito que ele faz, gente. Opa, Fabrícia, você falou com aquela pessoa lá, você falou mal da outra? Não, você não é assim mais não. Aí o Espírito Santo te convence na hora. Porque quando você não tem esse arrependimento genuíno, é sua carne que vai gritar, não é o Espírito. Agora, quando a gente tem esse arrependimento genuíno, que o Espírito Santo mora em nós, é o Espírito Santo que vai nos convencer, que vai nos falar, que vai nos mostrar. Amém? Receba o perdão. Não continue se punindo. Receba o que Deus já liberou. O que eu falei no começo? Para de carregar essa culpa. Ele já te perdoou. Para, recebe o perdão e descansa. Mas a Maria está falando que eu sou pecadora. O problema da Maria está fazendo o papel de Satanás na sua vida. Fala assim, arreda-te daqui, Satanás. O Senhor já me perdoou, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que passou, passou. Eu não olho para trás. Pronto. Porque tem pessoas que fazem papel de Satanás e dentro da igreja, não precisa de ser fora, não. Tem uns que é dentro da sua casa, tem uns que é dentro da igreja. Mas você vai falar assim, você tem autoridade para você falar, arreda-te daqui, Satanás. Eu estou lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. O que passou, passou. Ó. Quem lembra de passado é Satanás. Você está fazendo papel de Satanás. Pode responder desse jeito. Mas é meu marido. Mas é minha irmã lá da igreja. Problema, ela está fazendo papel de Satanás. Ela deu brecha e Satanás está usando ela.
Amém? Não pare porque as outras falam, porque as pessoas estão te julgando. Não pare por isso. Às vezes a pessoa está deixando brecha e o inimigo está entrando com tudo, querendo te tirar até de dentro da igreja. Declare transformação. Pai, Senhor, Marilene, peça força para não repetir o erro. Espírito Santo, governa minha vida. Espírito Santo, me convença a não errar mais. Espírito Santo, eu quero ser dependente do Senhor. Espírito Santo, anda comigo no falar, no buscar. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Eu declaro que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu declaro que eu sou uma mulher liderada pelo Espírito Santo. Estamos falando do poder da oração. A palavra que o Senhor deu hoje foi 1 João 1,9. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados se nós confessarmos. Amém? E declarar transformação. Então você vai declarar todo dia: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, a minha mente é transformada por Cristo Jesus, eu sou abençoada, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou direcionada por Ele. Todos os dias você vai falar: Espírito Santo, me perdoa se eu falei algo, se eu fiz algo, se eu estou sendo orgulhosa. O que Ele for te lembrando aí, gente. Não é a oração pronta, não. É oração de relacionamento. Quando você for ali para fazer uma oração de confissão: Espírito Santo, o que está escondido aqui? Espírito Santo, sentei na mesa dos escarnecedores ontem. Me ajuda, Espírito Santo. O que eu fiz ontem que te entristeceu? Que eu quero te pedir perdão aqui hoje e não quero fazer isso mais. Que o Senhor me ajuda. E é você declarando: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A minha mente é de Cristo, a minha mente é renovada, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, eu sou uma mulher liderada pelo Espírito Santo. Começa a profetizar sobre a sua vida. Às vezes a gente profetiza sobre a vida de tantas pessoas, mas quando é para nós, a gente tem dificuldade de orar, de profetizar. Exemplo de oração de confissão. Quero te dar um exemplo aí, se você quiser copiar, eu vou falar bem devagarzinho, se você tiver uma caneta aí, senão depois você me fala e eu coloco lá no grupo. Senhor, eu confesso que eu errei em falar mal de alguém, em sentar na mesa dos escarnecedores, sentar na mesa que o Senhor falou que não era para me sentar. Eu reconheço que eu errei com orgulho, estou sendo muito orgulhosa, estou sendo soberba, estou sendo mentirosa. O que você errou? Você vai dar nome para o seu pecado. Então não é só pedir perdão pelos pecados, não. Você vai dar nome para o seu pecado. O que você errou? Confesso meu pecado diante de ti. Não quero justificar. Olha que importante, eu não quero justificar, eu quero mudar. O que você fez não é para você justificar: Senhor, eu fiz, mas é porque, Não, você não vai justificar nada. Você só vai falar: eu errei, mas eu quero mudança. Purifica o meu coração. Peça a Ele para purificar o seu coração. Quebra toda a raiz que me levou a errar. Tem que ser quebrada essa raiz, porque se essa raiz não é arrancada, não é quebrada, você vai voltar lá, porque a raiz está lá. Então peça a Ele para quebrar essa raiz que te levou a errar. Receba o teu perdão. Você vai falar para o Senhor: Senhor, eu recebo o teu perdão nessa manhã. Às vezes você estava aqui, chegou aqui carregando esse fardo nas suas costas, essa mochila pesada, que você fica se culpando. Hoje você vai falar: Senhor, eu recebo o seu perdão. Eu estou te entregando aqui, ó, meu fardo, a minha mochila. E eu declaro que eu viverei sem o peso da culpa a partir de hoje. Fortalece para me viver em santidade. O que é santidade? É ser santo? Não, é uma vida separada. Você vai começar a ter desejo pelas coisas espirituais. Quando vier aquela dor, a dor ali do abandono, da rejeição, você vai falar: Senhor, eu estou aqui, está doendo ainda, Senhor, está doendo, mas eu quero uma vida separada com o Senhor. Fala comigo, me dá uma palavra, me direciona, me abraça. Ele está ali, o Espírito Santo está ali para te abraçar todos os dias, para falar com você, para sussurrar. Fala: amigo Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Hoje eu não estou muito bem, mas eu quero estar aqui separada com o Senhor, ouvir a tua voz. Então você vai pedir que você tenha uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida de devoção a Deus, uma vida de relacionamento com profundidade. Em nome de Jesus, amém. Não é oração de 3 horas de relógio não, gente. Com menos de 5 minutos você faz uma oração dessa. Só que aí você vai se rendendo, o Espírito Santo vai falando, você vai chorar, você vai se derramar aos pés dele, você vai sair dali leve, sem culpa, sem fardo. E você vai ver a transformação que essa oração de confissão vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Quem Deus falou com você aí nessa manhã, quem aí não sabia da oração de confissão, quem aí pegou alguma chave hoje aí que vai virar na sua vida, que às vezes você até confessava os seus pecados, mas você não dava nome aos seus pecados. E você achava, meu marido que é ruim, meu marido que ela bebe, meu marido que usa droga, meu marido que faz isso, eu sou a santa. Não, nós também erramos todos os dias, nós precisamos confessar e reconhecer os nossos erros sem justificar, mas eu faço isso porque meu marido me deixa assim. Não, você faz o que você quer. Você só vive a vida que você tolera. Eu vou colocar lá a oração lá, Madalena, no grupo. Amém? Ontem eu deixei, na sexta eu deixei um desafio lá da oração de arrependimento. 10 minutos de oração de arrependimento. Estou deixando um desafio para vocês todos os dias. Espero que vocês tenham feito em nome de Jesus. Amém? Então eu vou colocar lá a oração de confissão. E eu creio que você vai sair dali renovada, aliviada, leve. Sabe esse peso que você está carregando, que você está andando igual uma mulher encurvada, olhando só para o seu pé? O Senhor vai te levar a viver uma vida leve, plena nele, dependente dele. Amém? Glória a Deus. Hoje nós começamos 3 dias de jejum. Quem quiser fazer só no líquido, amém. Quem quiser fazer só com uma refeição, amém. Ah, pastor, eu não consigo nenhuma refeição, nem só no líquido. Faça o direcionamento que o Senhor te der, mas eu queria te convidar para você jejuar nesses 3 dias. Amém? O meu jejum vai começar hoje. À tarde. Então vão ser 3 dias de jejum, onde a gente vai ter uma oração no Google Meet todos os dias, uma oração poderosa, que eu quero orar com vocês. Eu vou colocar lá no grupo qual vai ser a oração, qual vai ser o horário da oração, um horário aí que dê para todo mundo participar. Ai, pastor, mas esses dias de feriado? É nesse dia de feriado, que às vezes a casa tá cheia, tem muita comida. É nesse dia você vai fazer isso, sabe por quê? Por amor a ele, não é a mim. Olha lá, estou fazendo como uma refeição, glória a Deus. Então, esses 3 dias, o inimigo tá solto. Então a gente vai estar na posição, sabe para quê? Proteger a nossa casa, a nossa família. Isso é para você que quer proteção sobre a sua casa. Sabe por quê? Hoje eu vi um vídeo do pastor Marcos Feliciano, apareceu para mim, falando de uma escola de samba que estava ali exaltando a bruxa tá solta. E a gente sabe que quando passa esses desfiles às 20 horas, Madalena, eu acho que o horário melhor é à noite mesmo. Vamos marcar a oração para as 20 horas, porque é um horário que todo mundo está em casa. Então, a gente sabe quantas vezes já passou ver a pandemia pós-carnaval, porque o inimigo não brinca não. Se você está brincando de ser crente, ele não brinca não. É muita consagração. E teve um bruxo lá falando a respeito de que essa quaresma seria a mais difícil de todas. E você está achando que ficar sem comer algumas horas do seu dia é muito? As pessoas ali consagraram, foram 15 dias, 20 dias sem comer às vezes, para estar ali consagrando e querendo pegar o seu filho, sua filha, seu esposo, sua parentela. E você está achando muito 3 dias? Que Deus possa falar com você. Se você não governa a comida que entra na sua boca, você acha que você vai conseguir guerrear contra o inimigo? Você acha que você vai conseguir proteger a sua casa, a sua família? No final do vídeo o pastor fala assim: espero que a sua família esteja protegida. Sabe como? Através de você. Você foi escolhida para ser coluna de oração na sua casa. Você foi escolhida para estar na posição. Então que você possa hoje estar na posição. Começa hoje, meu Deus. Você escolhe o horário que você quer começar. Eu quero começar às 7 horas da noite. Eu vou começar hoje à noite. Eu não comecei pela manhã, não. Eu vou começar hoje à noite. Então, segunda para terça, 1 dia. Terça para quarta, 2 dias. Quarta para quinta, 3 dias. Então, 3 dias que vai encerrar. O meu jejum vai encerrar na quinta-feira. Agora o seu eu não sei. O seu eu não sei. Se você começou hoje de manhã,
vai terminar na quinta de manhã. Aí depende de você, qual horário que você vai fazer. Vai lá, tira um tempo com Deus. O versículo que o Senhor me deu foi de Esther 4,14. Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te chamou. Só de eu falar, eu estou arrepiada. Esther foi chamada para aquele tempo para salvar um povo. Um decreto de morte. Sabe para que o Senhor está chamando eu e você? Para proteger a nossa casa, a nossa família. De um decreto, às vezes, de morte que o inimigo preparou pós-carnaval aí com muita consagração. Mas o seu posicionamento, a sua busca, vai fazer total diferença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou no Salmo 91. Glória a Deus. Então, todos os dias, na oração, a gente já vai começar lendo o versículo ali de Esther 4,14. E tem uma oração poderosa que nós vamos fazer juntas. No nome de Jesus. Depois eu vou colocar a oração lá no grupo. Mas esteja na posição, guerreando pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus. Amém? Creio que vai ser um tempo de posicionamento. Mas como Esther. Você acha que para os olhos humanos tinha condição de Esther mudar um decreto de morte? Para um povo inteiro? Não. Mas o que ela fez? Jejuou. Orou por 3 dias. Convidou o seu povo, convidou as suas servas para orar com ela. Passou tempo com Deus, porque não é só você ficar sem comer, não. É você ficar sem comer, mas nesses 3 dias é mais tempo com o Senhor, é mais palavra. É mais direcionamento do céu, estratégia do céu. Senhor, a situação aqui na minha casa está assim, assim, assim. Me dá a estratégia do céu. Eu estou na posição, eu quero ouvir a tua voz, eu quero mais de ti. Eu quero um relacionamento com mais profundidade. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu quero passar mais tempo com o Senhor, eu quero ser avivada. Eu quero levar o avivamento para dentro da minha casa. Às vezes sua casa está destruída. Você pode escolher só líquido, chá sem açúcar, ou você que não está acostumada, eu acho que nesse momento você não vai dar conta. Então faça uma refeição ao dia, ou almoço ou jantar. Ou fala assim, eu vou fazer uma refeição ao dia. Então não interessa se é almoço ou se é jantar, você escolhe, hoje eu quero almoçar, amanhã eu quero jantar. É uma refeição ao dia, eu quero só tomar café. É uma refeição ao dia. São só 3 dias. Isso vai te trazer crescimento espiritual, maturidade espiritual. Glória a Deus, Madalena. Glória a Deus. Então depois eu vou gravar um vídeo e deixar lá no grupo para quem quiser entrar ainda hoje, né? Porque eu sei que esses dias aí muitos estão fora de casa, às vezes não estão em casa, estão para retiro. Você que vai estar comigo às 8 horas, eu te aguardo hoje. Para a gente estar aí orando juntas, posicionadas, guerreando pela nossa casa. A nossa família do Senhor não aceita o decreto de morte. Hoje eu acordei de manhã com uma notícia lá na minha cidade, São João del Rei, um jovem de 16 anos foi assassinado na Avenida Presidente Tancredo Neves, a avenida mais movimentada, onde acontecem os desfiles de carnaval, o povo tudo correndo, desorientado, que o menino foi baleado e o menino veio a falecer, 16 anos. O inimigo não está brincando. E lá está falando que o assassinato foi por um relacionamento amoroso. Cuidado, vamos orar. As pessoas estão tão feridas, tão machucadas, elas não estão conseguindo mais controlar as emoções delas. Vocês viram o caso, né, que a diaconisa Márcia até falou do homem que matou os 2 filhos, está passando toda hora ali no Instagram, nas redes sociais, e suicidou porque a mulher estava traindo ele. Pensa bem, um pai tirar a vida de 2 filhos. O inimigo não está brincando não, gente. Se não tiver alguém dentro da casa, posicionado, orando, intercedendo, o inimigo vai fazer bagunça, vai fazer arruaça. E por que você ainda está dormindo? Por que você ainda não está acordando na oração da madrugada? Por que você está preferindo dormir do que estar na oração da madrugada? Tem dia que eu acordo rastejando, morrendo de sono, mas eu estou lá porque a minha família precisa do meu posicionamento. A minha família precisa que eu esteja ali de joelho, orando, intercedendo. Não tinha condição nenhuma dos meus filhos estar no retiro espiritual de carnaval. Não tinha condição nenhuma aos meus olhos humanos. Não tinha condição financeira, não tinha condição. Minha menina não aceitava de ir. Mas com os meus joelhos no chão, na oração da madrugada, o Espírito Santo levantou amigos de Deus para convencer ela de estar ali, para levar o meu filho. Os 2 estão no melhor lugar que poderia estar, num retiro espiritual. Mas sabe por quê?
Porque tem uma mãe de joelho em casa orando todas as madrugadas, intercedendo, clamando, decretando, cancelando os decretos de morte, decretando, profetizando que os meus filhos são levitas do Senhor. Os meus filhos são líderes de jovens. Os meus filhos vão ganhar os amigos para Jesus. Você está entendendo o que é uma mãe posicionada, uma mulher posicionada mudando os decretos de morte? Às vezes você está passando situação na sua vida que você fala, não tem jeito, pastor. Não, é impossível, você está falando isso. Você não sabe de nada que eu passo na minha vida. Mas eu tenho uma fé inabalável, uma fé estrondosa. Eu não, às vezes as pessoas lá fora, às vezes a própria família fala assim, não, mas você tem que ser mais autoritária, você tem que ser isso, você tem que brigar. Não é brigando, não é xingando, é amando, é colocando limites, mas é com o joelho no chão, é prostrado aos pés do Senhor. Fala assim, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está na oração da madrugada sabe que eu profetizo. Meu esposo é um pastor de ovelha, um pregador da palavra. Os meus filhos são levitas do Senhor. A Letícia é uma adoradora do Senhor. Gabriel é um baterista no ministério de louvor. É isso que eu profetizo todas as madrugadas, sem ver nada, tudo dizendo não, tudo dizendo ao contrário. Mas é uma fé inabalável. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem governa a minha vida. E a coisa mais linda que eu tenho vivido essa semana, esses dias agora, eu fiquei maravilhada. Porque às vezes muitos não acreditam, né? O ministério dos anjos, quando a gente vai orar, sempre a gente chama, Senhor, manda anjos de guerra, anjos de fogo, anjos de cura para guerrear conosco. Eu moro num apartamento tudo coberto. Quando eu chego do lado de fora da minha porta, tá lá a peninha do anjo do lado de fora da porta. Sabe para quê? Para o Senhor falar, eu estou aqui do lado de fora, eu mandei os meus anjos guerrear por você do lado de fora da sua porta. Eles estão aqui guerreando por você, filha. Você não está sozinha. O inimigo não tem autoridade para passar da porta para dentro. E é lindo ver o cuidado de Deus. Só que às vezes a gente está tão distraída. Às vezes a gente não busca conhecimento porque a gente acha que já sabe tudo. E Ele está dando sinal. Ele está deixando uma peninha do anjo lá no seu quarto, lá na sua porta do lado de fora. Mas você nem sabia do ministério dos anjos. Você nem sabia que os anjos guerreiam com você. Você nem sabia que você podia chamar os anjos para guerrear com você. Vamos estar com os nossos ouvidos atentos, vamos buscar conhecimento com quem já passou desse nível que você está. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Ele está dando sinais a todo tempo. Mas às vezes a gente está tão distraída que a gente não está vendo sinais. Eu fiquei maravilhada. E vocês não sabem, nunca apareceu pena do lado de fora da minha casa. E agora toda hora eu estou vendo pena de anjos do lado de fora. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Que você esteja atenta hoje. Não tinha nada preparado para me falar sobre isso. Aqui, ó. Estava achando que eu coloquei dentro da minha Bíblia. O anjo do Senhor está na minha casa. O anjo do Senhor está pelejando por mim. Não é para me parar, não é para me desistir, por mais difícil que esteja. Que você possa estar atento. Quando você orar, que você chame os anjos do Senhor, porque você também vai viver essa experiência. Você vai chegar, às vezes no seu travesseiro, às vezes na porta, às vezes na janela, e vai ter uma peninha ali mostrando, filha, eu estou contigo, os meus anjos estão aí com você. Os meus anjos estão guerreando aí pela sua casa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. E isso é lindo, eu fico maravilhada com o cuidado de Deus.
Os sinais estão a todo tempo. É nós que estamos andando distraída demais. É nós que andamos distraídos. E quando a gente está distraída, ele manda os sinais. Às vezes você vai lavar rei jogando lixo e nem viu que foi um sinal dele. Eu tô aqui, ó, arrepiada. E tá difícil a situação na sua casa. Fala, Senhor, envia anjos para me ajudar nessa guerra espiritual neste dia. Anjos de guerra, anjos de fogo. E ele manda. Os anjos estão aí para guerrear conosco. Nós não estamos sozinhas, como a pastora falou. Nós não estamos sozinhas. Só que às vezes a falta de conhecimento, o orgulho de não sentar para aprender, achando que a gente já sabe tudo, deixa da gente viver, ó, e os milagres, os sinais e maravilhas. Eu quero declarar e profetizar que nós vamos viver sinais e maravilhas como Moisés, como Eliseu, como Elias. Que nós vamos começar a orar e vamos ver pó de ouro na nossa mão. As pessoas pararam de falar sobre sinais e maravilhas. As pessoas pararam de crer em sinais e maravilhas. E os sinais e maravilhas estão a todo tempo. Só que nós que não estamos buscando, é nós que não estamos confiando. E eu quero profetizar em nome de Jesus que esse ministério aqui vai ser um ministério que vai viver sinais e maravilhas. Em nome de Jesus. Sude canta la bashura rando shere belerere hara shere manahana shara manara. Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo sinais e maravilhas, Senhor. Eu profetizo sinais e maravilhas, eu profetizo dom de cura. Nós começamos a mentoria essa semana passada. Quarta-feira temos a nossa segunda aula. Você que não está ainda na mentoria e quer entrar, é apenas R$50 mensais. Todo mês você vai pagar 50, mas nós vamos ficar junto o ano inteiro. E nós começamos com o dom de cura. Falamos do dom da cura física. E amanhã, na quarta, a gente vai falar sobre cura espiritual. Cura emocional. É onde muitas pessoas estão com a enfermidade física porque estão doentes, com a mente doente, com a emoção doente, ferida de rejeição, de abandono, e o corpo não aguenta e começa a sair do lado de fora, artrose, artrite, fibromialgia. Então você que ainda não está na mentoria, vem. Eu creio que essa mentoria vai ser algo estrondoso. Quem já fez minha mentoria já sabe, mas essa é algo diferenciado. É algo que nós nunca vivemos. Nós vamos viver o dom da cura. Nós vamos orar e pessoas vão ser curadas. Nós vamos ser curadas para curar outras mulheres. Nós vamos viver sinais e maravilhas. Nós vamos estar num devocional. Quando acabar um culto, você vai olhar sua mão, vai estar cheia de pó de ouro, vai ter obturação no dente com ouro, vai ser algo sobrenatural. Eu quero ativar a fé de vocês através da minha vida, através do que Deus está fazendo na minha vida. Acabei de falar sobre o sinal que o Senhor deixou para mim, que foi a peninha do anjo, que o anjo está do lado de fora da minha casa guerreando, que não é para me preocupar, que não é para me perder noite de sono, que não é para me ficar ansiosa, porque Ele está cuidando. Nas minhas orações da madrugada, vocês podem ver que eu oro. Acampa os anjos do Senhor, é que Ele está me lembrando. Acampa os anjos do Senhor do lado de fora da minha casa. Que o inimigo não tem autoridade para passar do lado de dentro. E quando vê, eu acho a peninha do anjo lá do lado de fora. Mora em apartamento, gente. Não é o ar livre. Olha lá a pastora Adriana falando. Eu tenho obturação de prata. E é isso que eu quero. Que eu e vocês vivam. Olha lá. Ao testemunho aqui de sinais e maravilha. A pastora Adriana tem obturação de prata. Infelizmente a igreja moderna é pobre, rasa, superficial. Precisa haver um movimento que leve a igreja para o profundo, a intimidade com Deus, para viver sinais e maravilha. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que fez na vida de Eliseu. Ele é o mesmo que fez na vida de Moisés. O cajado ali, ó, era um cajado, virava cobra, o cajado abriu o mar vermelho. Sinais e maravilhas. E por que você está achando que ele não vai continuar fazendo? Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de agora, de amanhã. Mas nós precisamos nos posicionar, como a pastora falou, precisamos ir para o mais profundo. Ela, eu quero viver sinais e maravilhas. Quem mais quer? Eu quero viver sinais e maravilhas. Eu estou aqui, ó, incendiada. E quem está na mentoria, nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar. Nós começamos com o dom de cura e depois vamos para o dom de sinais e maravilhas. E eu creio que nós vamos viver isso. Pó de ouro na mão, dente de ouro, obturação de ouro. Quando eu fui na conferência da Global Fire, muitas pessoas foram lá na frente mostrar o óculos puro ouro aqui, ó, tudo cheio de ouro. O pó de ouro, de diamante e azeite nos dedos e nas mãos recebo bastante também. Olha que coisa linda.
Olha que coisa linda. Eu quero viver isso e eu quero ativar isso em vocês. Porque hoje não se fala de sinais e maravilhas aí. Quem que vai no culto e vê falar de sinais e maravilhas? Me fala. Quem aí? Me fala aí, quem que vai no culto? É raro. Porque as pessoas pararam de falar de sinais e maravilhas e Deus continua fazendo. Ele continua fazendo e vai fazer neste ministério em nome de Jesus. Então você que ainda não está na mentoria, ele quer entrar, é apenas R$50 mensais, é como se você estivesse abençoando a vida da pastora, porque não existe mentoria de R$50, gente, não existe. É um direcionamento do céu para que todas possam participar. Então a gente está estudando agora o dom de cura física, emocional, mental, espiritual. Cada dia a gente vai estudar um, e o próximo vai ser sinais e maravilhas, que a gente começou com os dons de poder. Quem sabe quais são os dons de poder aí? Só não vale a pastora Adriana. Quem sabe quais são os dons de poder? As pessoas nem falam dos dons, gente. Dons de revelação, dons de poder. Não fala. Dons vocais, não fala. Às vezes você nem nunca ouviu falar isso. A pastora tá doida. O que é isso? Às vezes você nem nunca ouviu falar isso. E eu vou te ensinar na mentoria. E a gente começou com os dons de poder, que é a fé, o dom de cura e sinais e maravilhas. Já vamos começar incendiando. Já vamos começar eletrocutadas. Em nome de Jesus. A primeira aula foi tremenda. E por que a gente começou com o dom de cura? Porque primeiro a gente precisa aprender a ser curada para depois levar a cura para outras pessoas. E eu sei que tem muitas mulheres ali feridas. E principalmente emocionais, que é o tema da quarta-feira, 6 horas da tarde. Então você que ainda não está, você que está e não participou, não perca. A janela fecha, você vai perder. Então não perca, Marília, a aula de quarta-feira. Não perca, Renata, né? Às vezes você que não participou na sexta-feira passada. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu vou começar, a partir de hoje, colocar o devocional Mulheres Enraizadas, todos os dias pela manhã. Que você possa ouvir, tá lá lavando a louça, vai ouvindo, vai vendo o que Deus quer trabalhar com você, com Mulheres Enraizadas, para que nós sejamos mulheres enraizadas, mulheres firmadas na rocha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantas coisas o Senhor fez aqui, né? Quem não assistiu, assista depois, vai lá no YouTube. Eu estou maravilhada, né? Com o que Deus fez essa semana aqui na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos. O inimigo tentou colocar coisas na mente dele, desejo pelas coisas do mundo, e eles estão lá no retiro espiritual. E não tem palavras para agradecer o que o Espírito Santo fez. Eu creio no nome de Jesus que vão voltar transformados, avivados, com sede das coisas espirituais, mas não das coisas carnais. Porque tem uma mãe de joelho todas as madrugadas. Tem quase 1 ano que eu estou na madrugada. Em abril faz 1 ano. Às 3 horas da manhã, todos os dias. Todo dia eu estou com vontade de estar lá? Não. Todo dia eu estou com vontade de orar? Não, mas eu estou lá, porque é um compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu não fiz para compromisso com pessoas, é porque as mulheres vão estar ali. Não, o compromisso que eu fiz é com o Senhor. Então hoje o Senhor, né, nos ensinou sobre oração de confissão. O que você pode fazer mais para o Senhor? Para você receber mais dele. Um desafio, meninas, que eu falei, né? Eu falei até com a Renata ontem. Quem vai estar nos 3 dias de jejum comigo a partir de hoje? Oração às 8 horas. Mas tem uma coisinha que o Senhor me direcionou a falar com vocês. 3 dias de oração na madrugada. Quem nunca entrou, que nunca foi, é 3 dias. Compromisso com o Senhor, não é com a pastora Andréia. Ele vai fazer algo sobrenatural nessas 3 madrugadas a partir de hoje. Então, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, é só 3 dias. Você vai ficar ali 1 hora sem dormir, mas depois você vai voltar a dormir. Hoje, amanhã é feriado, você vai entrar hoje, amanhã você pode dormir até mais tarde. Amém? Então, te espero hoje na madrugada. E 8 horas a gente abre aí a oração do jejum pelo Google Meet. Ele tem que estar no meu grupo. Amém? Natália, espero que você consiga fazer o jejum. E se não conseguir fazer muito profundo, está começando, faça o mais leve, mas faça. Mas esteja na oração da madrugada, mas esteja na oração às 8 horas da noite, porque eu creio que vai ser algo estrondoso que Deus vai fazer, vai te fortalecer. Até peça, né, Senhor? Estou na mentoria e abre a minha mente, abre o meu entendimento, o meu posicionamento, para que eu possa viver a totalidade da promessa, que eu possa deixar toda a culpa, todo fato para trás, em nome de Jesus. Todas vocês, gente, não só a Natália, todas que estão na mentoria. Amém? E quem ainda quer entrar na mentoria, ainda dá tempo. R$50
É um lanche que você vai comer um hambúrguer, uma Coca-Cola, uma pizza no final de semana. R$50 por mês não dá nem R$2 por dia que você tirar para você pagar os R$50. Além de você estar abençoando a vida da pastora, eu vou derramar tudo que eu estou carregando, tudo que eu estou vivendo na vida de cada uma de vocês. Não estava nem planejado sobre sinais e maravilha. E o Senhor direcionou aqui hoje para a gente estudar ali, né? Sobre sinais e maravilhas, e eu creio que vai ser estrondoso. Vocês vão viver o que você nunca viveu. Você vai falar, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu não busquei essa intimidade com o Senhor antes? Amém? Vamos orar para que a gente possa entregar tudo que nós aprendemos aqui ao Senhor, e que o Senhor possa nos direcionar em todas as nossas decisões, o nosso andar, o nosso falar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Se conecte com o céu neste momento. Agradeça por essa oportunidade, por cada ensinamento que o Espírito Santo trouxe para nós nesta manhã. Nem era para ter devocional hoje, o Senhor falou, vai fazer, porque eu tenho algo para transbordar. E eu creio que alguém foi tocado aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença com humildade. Reconheço que sou falha, que sou pecador, e que muitas das vezes pensei e falei ou agi da maneira que às vezes entristeceu o Senhor, que não te agradou, às vezes vesti roupas que não te agradou, que não glorificou o seu nome. Eu reconheço que eu falhei. Eu confesso, Senhor, os meus pecados diante de Ti. Vai falando quais são os seus pecados, se é murmuração, se é arrogância, se é soberba, eu não sei qual é o seu pecado, mas vai falando, eu reconheço esse pecado aqui, Senhor. Eu confesso esse pecado aqui diante do Senhor. Nesta manhã, confesso as minhas atitudes erradas, minhas palavras precipitadas, meus pensamentos impuros, minha falta de fé e minha negligência espiritual. Não quero justificar os meus erros, não quero escondê-los, não quero que fique nada no oculto. Me mostra o que está no oculto, Espírito Santo. Quero colocá-los diante da Tua luz. Purifica o meu coração. Lava-me com o Teu perdão. Renova dentro de mim um espírito firme, me dê um espírito de ousadia. Ensina-me a viver de forma alinhada com a Tua vontade. Que você possa declarar nessa manhã, eu recebo, Senhor, o Teu perdão. Eu recebo, Senhor, a Tua graça. Eu recebo a Tua restauração. Que minha vida seja transformada e que eu não volte aos mesmos erros. Fortalece-me para andar em santidade, que eu tenha uma vida separada, que eu tenha uma vida no secreto de relacionamento, que eu seja uma mulher totalmente dependente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha lá, a Gleuba falou, eu fui tocada profundamente, não conheço a Gleuba, não sei como ela chegou aqui, mas eu já entendi o mistério, que não era para fazer devocional hoje, eu fiz, porque às vezes a Gleuba precisava ouvir essa palavra que o Espírito Santo queria trazer hoje. E eu fico muito feliz. Eu só obedeço mesmo sem entender. Obediência gera bênção, obediência atrai bênção, obediência precede a bênção do Senhor. Né? Jonas desobedeceu, foi para onde? Na boca da baleia. E às vezes você está lá na boca da baleia, o Senhor vai te cuspir para te colocar lá em Nínive, onde Ele já te chamou, e você está correndo. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa ter falado com você poderosamente. Um dia abençoado, cheio da presença. Te espero nesse jejum de 3 dias. Você que ainda não faz parte do meu grupo, fala, eu quero, que eu vou te colocar no grupo. Tem culto toda terça-feira, tem grupo de oração nas quintas-feiras, quebrando as muralhas de Jericó. Essa semana é a 4ª semana. Creio que vai ser estrondoso. Temos louvorzão hoje, 5 horas da tarde. Tem muito alimento nesse ministério. Você não paga nada por isso. Você só precisa decidir, querer estar ali, no nome de Jesus. Amém? Olha lá, a Gleuba está falando que foi a primeira vez que ela entrou na live. Eu nunca te vi aqui. Amém. Falou comigo. Deus abençoe grandemente a tua presença. Glória a Deus, Madalena. Aí, Deus mandou te falar e eu não falei, tá vendo? Marilene, é você que vai posicionar pelo seu casamento, é você que vai jejuar 3 dias pelo seu casamento, é você que vai orar, interceder e decretar, profetizar sobre o seu casamento em nome de Jesus. Venha fazer os 3 dias intencional, faça o jejum, faça a oração da madrugada intencional pelo seu casamento. É você, eu vou estar aqui intercedendo, mas quem precisa estar na posição é você. Vem comigo, você vai ver que depois você vai contar o seu testemunho.
Fabrícia estava posicionada. Fabrícia, né, pediu ao Senhor, o Senhor preparou tudo para o casamento dela e ela voltou para contar o testemunho dela, mas ela estava na oração da madrugada, ela estava jejuando, ela estava orando comigo e o Senhor só fez. Então, que é um testemunho forte, chama a Fabrícia lá que ela vai te contar, Marilene. Posicionamento é seu, nós estamos aqui, intercessora, para interceder por você, podemos orar por você, mas o Senhor quer que você viva o milagre, quer que você creia que Ele está no controle de todas as coisas e Ele vai fazer. Aí a Fabrícia foi uma vez. A Fabrícia, gente, o casamento dela foi em dezembro, nem tinha vaga, porque nos olhos carnais da gente, dezembro é o mês que tem mais casamento marcado, você não acha vaga. A Fabrícia casou, se não me engano, dia 5 de dezembro. Ele preparou tudo e foi assim, ó, quando ela falou assim, vou casar, vou marcar, ó, dinheiro apareceu, a vaga apareceu, porque quando Ele está no controle, quando você está no centro da vontade dEle, Ele faz todas as coisas. Então, Marilene, esteja na posição, porque eu creio que depois você vai voltar para contar o testemunho. Amém? Glória a Deus. Que todas nós estejamos na posição, guerreando pela nossa casa, pela nossa família, não desistindo, não desanimando, em nome de Jesus. Amém? Quem quiser tirar um print aí, me marcar, Gleuba. Olha lá, o mês estava tudo pronto. Foi assim, ó, da Fabrícia foi algo assim, sobrenatural, algo do céu. Amém? A gente tem algumas mulheres aí que estão orando também pro casamento, que às vezes ainda não casaram. Vamos crer, vamos confiar. Venha comigo, você que quer esse milagre, venha para os 3 dias comigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um dia abençoado para todas. Tira um print aí, me marca. Gleuba, me chama lá no direct, que eu vou te adicionar lá no grupo, para você estar conosco na oração da madrugada, para você estar conosco aí nesse jejum de 3 dias, oração hoje às 8 horas da noite. Amém? Quem não assistiu o devocional quiser repetir, vou colocar no YouTube e vou deixar o link lá nos meus stories. Manda para uma amiga que precisa de ouvir esse devocional. Amém? Beijos e um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, que você possa fazer atos proféticos hoje, declarando que você e a sua casa servirá ao Senhor, que você não aceita nenhum decreto de morte sobre a sua casa, sobre a sua família, e fala, eu decido hoje. Posta lá nos stories e fala, eu decido hoje me posicionar e estar no jejum de 3 dias com a pastora, em nome de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Só estou aqui para segurar na sua mão e te ajudar a caminhar. Aí, viver o centro da vontade dEle, estar no centro da vontade dEle. Amém? Beijo para todos e um dia abençoado.